e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Repetindo o versículo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na palavra de Deus, evitassem conversar agora com a pessoa que está do lado. Amém, meus queridos irmãos? Amém. Mas se você quiser dar glória a Deus, aleluia, fique à vontade. E se quiser melhorar um pouquinho mais ainda e falar em língua estranha, fique à vontade. Glória a Jesus. Porque é lugar de adorar o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu lia esse texto ontem e Deus falou ao meu coração de maneira poderosa. Nós sabemos que Israel ficou escravo no Egito 400 anos. E isso não é uma fábula, isso não é uma invenção. Isso é a história que nos comprova. A história mostra-nos que Israel, sendo escravo no Egito, vivia em grande angústia, trabalhando para erguer uma nação. Israel, como escravo no Egito, ergueu cidades tesouro, cidades onde os egípcios guardavam suas riquezas, suas glórias, suas honras. E Israel não recebia nada por isso, porque escravo não recebe salário. Escravo, ele trabalha em troco de comida e não é dono nem do próprio corpo. Israel viveu um período de choro e de angústia naquela terra, e diz a Bíblia que eles começaram a orar para que Deus os tirasse daquele lugar. A angústia era tão grande que Israel passou a desprezar a terra do Egito. E eu vejo isso como sendo uma obra de Deus. Essa angústia que veio foi uma permissão de Deus, porque se Israel continuasse sendo bem tratado no Egito, eles nunca desejariam sair daquela terra, daquele país. Porque quando Israel entrou no Egito, quando Jacó entra no Egito, diz a Bíblia, com cerca de 72 almas, sendo seus filhos, netos, José governava aquela terra. Era o homem mais poderoso naquela nação, só perdia para Faraó, que só era maior do que ele no trono, mas a cabeça pensante do Egito era José. Porque a Bíblia diz que, sendo cheio do Espírito Santo, aleluia, Faraó o colocou para governar aquela terra. Aleluia. Aqui eu vejo que quando algo é conduzido pelo Espírito de Deus, aí a bênção, aí a vitória. Aleluia. Porque o Egito, tendo José, um homem de Deus, sob sua liderança, foi uma terra próspera e abençoada. Durante 7 anos de bonança, eles acolheram o que a terra produzia, ajuntaram. E quando veio o tempo da fome, eles tinham alimento não só para eles, mas para todos os famintos que iam ao Egito. Ali havia pão, ali havia alimento. Porque havia um homem de Deus governando aquela terra. Você sabe o que é um homem de Deus? O homem de Deus é alguém que surge para mudar a história. Aleluia. Um homem de Deus é alguém que surge para atender a necessidade do faminto, do pobre e do oprimido. Era isso que José era no Egito. Ele ficou conhecido como Zafenate Paneá. Esse nome lhe foi dado pelo próprio Faraó, que significa Salvador do mundo. Por quê? Porque José, com a sabedoria que Deus lhe deu, salvou o mundo da sua época da destruição pela fome. Aqui eu vejo que esse é o projeto de Deus para mim e para você também. Deus nos escolheu para alimentar os famintos que estão na terra. E foi Jesus que disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode fazer a diferença na terra. Basta você encher o seu coração com essa palavra e proclamar ela para quem precisa. Porque há muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que José faleceu em toda a sua geração. E passaram-se anos, e faraós e mais faraós foram se sucedendo no trono, até que os homens se esqueceram de José e de todo o bem que ele tinha feito.